Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @Investindo Sem Embromação. Começamos hoje com a seguinte frase: comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, na aula de hoje eu vou tratar de mais um fundamento para que possamos ter mais conhecimento sobre os ativos financeiros e dessa vez iremos falar da dívida bruta dividido pelo patrimônio. Meus amigos, uma empresa que possui uma dívida menor que o patrimônio pode indicar que essa empresa é financeiramente saudável e corra menor risco de inadimplência. Em suma, a dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido faz um comparativo sobre as questões que envolvem a área de endividamento e a alavancagem da empresa, com a sua riqueza total, isto é, a diferença entre os passivos e ativos que o negócio possui. Dessa forma, este se torna um indicador importante no momento de se avaliar a saúde financeira do negócio, pois é possível compreender a capacidade de endividamento que o negócio pode ter, sem comprometer o seu valor real. Afinal, o indicador de dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido avalia o total de dívidas que o negócio possui sobre o valor real que a empresa tem. Portanto, para o investidor saber interpretar esse dado é útil no momento de avaliar o investimento, pois tal informação aponta para a real saúde financeira da empresa e sua capacidade de alavancagem. Ou seja, investidores de longo prazo conseguem ter um cenário aproximado sobre o potencial que a empresa tem e o risco que ela pode representar. Por fim, para entender o porquê deste indicador representar isto, vale apresentar separadamente as duas informações contábeis que formam ele. Vamos começar pela dívida bruta. Meus amigos, a dívida bruta de uma empresa é o indicador contábil sobre a área de endividamento e alavancagem de um negócio. Dessa forma, para se saber qual é a dívida bruta de um negócio, utiliza-se a seguinte equação: dívida bruta é igual a dívidas de curto prazo mais dívidas de longo prazo. Portanto, esta se torna uma informação importante para o investidor, especialmente para que o mesmo tenha noção do endividamento da empresa e se o negócio está necessitando de crédito para financiar seu capital de giro. Em suma, é comum que as empresas possuam endividamento, isto é, a maior parte dos negócios trabalham com dívidas. Todavia, isto se torna um problema quando o nível da dívida da empresa é alto o suficiente para comprometer suas atividades. Dessa forma, ao se analisar este indicador, é necessário interpretar quando a dívida saiu do controle do negócio. Mas, Tiago, para que serve a dívida bruta? A resposta é simples, meus amigos. Ela auxilia o investidor a entender o grau de endividamento e alavancagem de uma companhia. Com isso, é possível ver se a empresa contraiu dívida demais ou ainda está em um nível saudável de endividamento. Esse é, de fato, um fator muito importante na análise fundamentalista de um negócio. Entretanto, muitos investidores não o utilizam em sua análise de investimento, mas bons gestores de fundo de ações, por exemplo, olham atentamente para essa métrica na hora de tomar decisões de em que empresa alocar capital. Uma empresa pode ter ótimas operações, mas se tiver dívidas muito elevadas, pode acabar não conseguindo arcar com seus compromissos e ter prejuízo ou até mesmo ir à falência. Portanto, a função da dívida bruta, que é fornecer caixa para que a empresa mantenha suas operações, vai por água abaixo e é responsável por mais problemas na empresa. Eu vou falar agora qual a diferença entre dívida bruta e dívida líquida. No vídeo 12 eu falei sobre a dívida líquida dividido pela EBITDA. Meus amigos, a diferença entre dívida bruta e dívida líquida é algo fundamental de entender, pois, apesar de terem nomes similares, têm significados bem diferentes. Em primeiro lugar, a dívida bruta é representada pelo total de compromissos financeiros que uma empresa precisa pagar, como já foi dito anteriormente. Por outro lado, a dívida líquida consiste nos compromissos financeiros que uma companhia precisa arcar descontando-se o valor do caixa líquido. Ou seja, se a empresa tiver
algum dinheiro em caixa, subtrai-se esse valor da dívida bruta e obtém-se a dívida líquida. A empresa pode deixar em caixa, no Tesouro Direto ou em um fundo de renda fixa para evitar volatilidade. Por exemplo, uma empresa que o investidor iniciante está analisando tem 50 milhões em dívidas. Esse é o valor de sua dívida bruta. No entanto, essa mesma empresa tem 15 milhões em seu caixa líquido, ou seja, o valor da dívida líquida será de apenas 35 milhões, pois ocorre a subtração entre esses dois valores. Compreenderam isso? Como analisar a dívida bruta de uma empresa, Tiago? Para que nós possamos analisar a dívida bruta de uma empresa, é simples. Não é necessário fazer nenhum cálculo complexo, pois esses valores já estão disponíveis nos demonstrativos financeiros das empresas. Ou seja, basta ir no site de relacionamento de investidores das empresas de capital aberto e baixar os documentos das demonstrações financeiras para entender como anda o endividamento de uma empresa. Além disso, essas informações estão disponíveis em sites como Investidor 10, Status Invest, Fundamentos, entre outros. De forma geral, empresas muito endividadas podem não estar muito bem com suas operações, mas é preciso tomar cuidado para não fazer uma análise precipitada. Isso porque a companhia pode estar alavancando para crescer as suas operações. É comum ver empresas em estágio de crescimento tomando muito crédito para crescer. Assim, por mais que uma empresa possa ser endividada, agora ela pode crescer e distribuir muitos dividendos no futuro. Por isso, é fundamental analisar uma ação em diversos aspectos. Dessa forma, é possível fazer uma análise fundamentalista de qualidade. Agora eu vou falar do patrimônio líquido. Meus amigos, o patrimônio líquido de uma empresa indica sua riqueza real, isto é, o valor que os seus acionistas possuem. Assim, para se chegar ao valor referente a este indicador, é realizada a seguinte equação: patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos, sendo que os ativos são os bens e direitos que uma empresa possui. Dessa forma, tudo que um negócio pode converter em valor monetário se torna um ativo, isto é, valor de caixa, estoque, imóveis, equipamentos, entre outros, podem ser considerados ativos de uma empresa, enquanto passivo é referente às obrigações que uma empresa possui com terceiros, ou seja, dívidas, empréstimos, financiamentos, entre outros. Caso o valor dos ativos seja maior que os de passivos, o patrimônio líquido da empresa está positivo. Todavia, se os passivos forem maiores que os ativos, a empresa estará dando prejuízo aos seus acionistas. Portanto, ao se associar a dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido, é possível ter um retrato acerca da saúde financeira e se aquele investimento pode trazer bons retornos. Agora, meus amigos, vamos para a cereja do bolo. Vamos procurar empresas, presta atenção no que eu vou falar, que possuam uma dívida bruta dividido pelo patrimônio menor que 1. Essa conta terá que ser menor que 1 para que a empresa seja considerada boa para se investir nesse fundamento. Ficou claro isso, pessoal? No final deste vídeo, eu vou deixar todos os indicadores das ações que foram repassados ao longo dessas aulas, para que vocês possam ter um resumão e sirva de referência na busca das melhores empresas para investimentos. Agora, já temos 20 indicadores importantes no resumão do final deste vídeo, para encontrarmos as melhores empresas na Bolsa de Valores, desde que todos esses critérios sejam aplicados conjuntamente, como eu tenho falado aqui. Espero que tenha gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá, dá uma força e assina. Não tem custo no canal do YouTube em @investindo sem bromação. Repassa o vídeo ao maior número possível de pessoas, seus amigos, seus colegas. Deixa o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!